Será que o Hat soviético vai voltar? Aqui é Wesley Tanks. Vou fazer a recapitulação sobre os episódios 1 até o 20 na nova série de Gera, onde é sobre a Guerra Fria, onde a batalha dos Estados Unidos contra a União Soviética. Mas se você não reconheceu, é a série de Gera chamada Caribbean Crisis. Mas bora logo! No primeiro episódio, os soviéticos estão se preparando para algo mais. Estamos em 1962, onde acontecer essa série, mais falando sobre o episódio. O presidente dos Estados Unidos e da União Soviética estavam com uma desconfiança, onde os dois mandaram para atacam um ao outro porque pelos mísseis que eles têm. Enquanto a União Soviética é atacada primeiro, os Estados Unidos também são atacados. Enquanto isso acontece, os mísseis da União Soviética são destruídos, mas conhecemos um T-34 onde foi atacado. Mas ele vai ser mais importante para o futuro. Os Estados Unidos já conseguiram se defender porque são mais equipados, e assim acaba o episódio 1. Esse episódio foi da hora porque apareceu o primeiro monstro na série, onde possamos sama de um quase gosse. Porque não apareceu no nome na descrição, mas vou sama de quase gosse, ou se você sama de qualquer coisa, mas vou sama de gosse mesmo. Esse Gosse foi se preparando para entrar na batalha. Enquanto isso, um general estava todo machucado porque quiseram colocar os generais da série dele para a luta em vez de colocar para controlar a batalha. Mas deixa pra lá, esse general estava sendo seguido por um T-34, onde pediu desculpas, e apareceu o novo monstro dos americanos, onde matou na hora o T-34 que estava atrás do general. Esse Gosse, onde já disse que eu iria sama de Gosse, ele foi atacado por o resto do esquadrão. Enquanto isso, um general dentro de um avião estava pedindo mais soldados para a batalha, e acaba o episódio 2 dessa série. Esse episódio já começa pelo novo monstro, onde está em dois helicópteros, onde está dividido em cabeça e corpo. Enquanto isso, o Gosse da América estava lutando. Ele tem canhões atrás de torres, ele tem minigun onde consegue destruir todo. Enquanto isso, aparece o novo monstro da União Soviética, onde possamos sama de A13, onde ele já ligou quando estava perto do corpo e ele mesmo se conectou com o corpo. O Gosse da América tentou atacar, mas só apenas errou, e o A1 se conectou com o corpo e acabou. O episódio 3. Esse episódio A1 foi luta contra o Gosse, onde esse Gosse precisava de permissão para a luta. Aí foi engraçado porque pedindo para a luta assim, quando o general foi permitir, assim foi ataca, mas foi para trás. O A1 atacou com um míssil, assim deu para fazer um estrago, mas o Gosse conseguiu paralisar o A1. Enquanto isso acontece, apareceu o T-34 lá no episódio 1, mais outros aliados atrás de fazer um plano para conseguir pegar os aliados pegos pelos americanos, mas os reforços não chegaram ainda mais. O T-34 ainda vai pensar um plano para conseguir luta. Enquanto isso, os soviéticos estão lá onde a Alemanha foi destruída na Segunda Guerra Mundial, onde a GDR da União Soviética e a FRG dos Estados Unidos, onde estão preparados para a luta um contra o outro. E assim acaba o episódio com o presidente da União Soviética, mas agora podem sama de general. Por que ele tem um chapéu de general? Eu acho que é general. Assim acaba o episódio 4 dessa série. Desse episódio, o Gosse conseguiu destruir muito o A1, mas o A1 mandou uma ruma de mísseis para esse Gosse, assim desativou o Gosse, mas o A1 continuou a atacar, mas o Gosse acordou e pegou o canhão do A1 e arrancou a cabeça do A1 pela força bruta. Assim acaba a primeira batalha da série de monstros. E falando sério, eu esperava algo a mais desse A1, mas o Gosse foi mais letal e acabou nisso. Mas enquanto isso acontece, o T-34 apareceu com o plano dele e ele disse que ia distrair os inimigos enquanto o outro aliado iria fala no rádio, mas o aliado conseguiu, chamar reforços, mas um americano pegou no faga e acabou o episódio 5 dessa série. Desse episódio apareceu dois monstros novos, onde um soviético, onde é esse, outro dos Estados Unidos, mas reverência é essa que apareceu, foi até pra dar hype. Isso daqui, se lembram? Mas falando sobre o episódio em questão, o general da União Soviética, ou se for pra sama agora general Is-1, onde vou sama ele. Assim aparece uma ameaça do general dos Estados Unidos, onde está ameaçando mas enquanto isso acontece, os soviéticos já estão se preparando por uma bomba nuclear, e também os americanos, e acabou o episódio. Nesse episódio, o general Is-1 saiu de batalha e foi para uma base secreta, onde aparece o nosso monstro mais épico da Alemanha, Hat, agora capturado e transformado em Hat soviético, onde foi bem da hora essa evolução dele com mísseis e com esse canhão de munição de mísseis, e ele é todo equipado com mísseis para luta contra um monstro no futuro. E é da hora esse design. Mas é só isso no episódio.
Nesse episódio também é mostrado outro monstro onde é apresentado por esse alemão, mas o general em questão é o amigo do Hatch onde morreu na série original mas não morreu dessa série, então ele é quem está sendo um ótimo personagem mas está mais velho ele, mas é apresentado a Dora americana onde foi pegar na Segunda Guerra Mundial pelos americanos, mas dessa vez vai ser utilizada para a luta onde é de artilharia ela mais ainda vai para a luta e é foda essa abrindo o chão mas ela está em batalha porque que já está perto da FRG. Começou os americanos quem atacaram primeiro e a Dora americana está muito foda atacando até que chegou o Hatch soviético onde o antigo amigo dele não esperava por isso onde eu me lembrei agora mas ele quem foi o amigo do Hatch e ele não esperava por essa o Hatch já veio pra luta mesmo. E já foi acertado por a Dora mas ele ainda está de pé. E foi os 2 mísseis do Hatch pra a Dora. Mas a Dora conseguiu se defender e assim acaba o episódio 9. Nesse episódio a Dora conseguiu destruir um pouco o Hatch mas o Hatch conseguiu chegar perto da Dora assim vai ataca ainda mais a Dora acertou em cheio o Hatch assim não nesse episódio só teve o preparamento e o começo perto da derrota da Dora. Mas o Hatch conseguiu destruir um pouco o reforço da Dora. Nesse episódio o Hatch conseguiu se defender a tempo no episódio anterior mas ele não conseguiu se defender a tempo porque que a Dora atacou e deu parecendo um estrago atrás do Hatch mas é só porque que aquele general todo desesperado foi defender a Dora e acabou que o Hatch se estragou assim mas o Hatch conseguiu chegar perto o suficiente para ficar atrás da Dora e acabar com a Dora mas acabou o episódio depois que o Hatch acertou um ataque atrás da Dora. Nesse episódio foi meio diferente soviéticos já estão conseguindo entrar na América atacando e apareceu um monstro onde já foi mostrado no episódio 6 mas também apareceu o monstro americano mas está destruindo mais apareceu um monstro escondido no arbusto mas está lutando os dois monstros enquanto aparece o nosso herói o KV-44 onde é esse monstro aqui. Enquanto isso acontece a Dora está se protegendo tentando ir para frente do Hatch mas não consegue se defender a Dora enquanto isso acontece o Hatch vai atacando até cansa mas a Dora morreu porque que o Hatch atacou na cabeça da Dora e acabou que a Dora foi derrotada. E quem ganhou foi o Hatch. E acabou o episódio. O KV-44 conseguiu destruir aquele monstro americano e o camarada foi salvo esse mais foi um pouco destruído assim foi salvo por ninguém mais que o T-34 onde virou um americano ou quase mais o KV-44 e esse monstro o monstro está com desconfiança por o KV-44 enquanto isso acontece depois que o Hatch derrotou a Dora ele continuou a derrota os americanos até que o general conseguiu a permissão para jogar a bomba nuclear e acertou o Hatch e destruiu toda a cidade que tinha no meio de FRG e a GDR. Morreu o Hatch e provavelmente o general Isun foi morto e até o general que mandou isso acontecer. E isso foi o episódio 13. Nesse episódio foi a luta do Steel Taylor contra o KV-44 onde o Steel Taylor é o nome oficial daquele Gosse do episódio 2 onde eu chamei de Gosse porque que ainda não sabia o nome então vou chamar agora de Steel Taylor ou Steel mesmo. Mas descobrimos o paradeiro do T-34 onde disse para o monstro soviético onde eu acabei descobrindo vendo no Zemini treinado para o vídeo mas eu fui descobrir o nome do monstro soviético o nome dele é Mephistofeles onde vou chamar de Mephis mesmo. O T-34 disse que estava sendo perseguido pelos americanos e assim foi para a fábrica que agora é uma base onde o KV-44 estava e o T-34 ligou ele. Mas o T-34 fez mesma coisa um acordo com o comandante que estava no comando no momento provavelmente ameaçando o comandante ou perto mas o KV-44 foi em uma batalha e encontrou com o Steel Taylor ou Steel mesmo assim o KV-44 foi luta contra ele. E acabou o episódio 14. Nesse episódio o KV-44 conseguiu destruir o Steel e derrotou os americanos que iriam atacar ele. Enquanto isso acontece o T-34 está conversando com o Mephis que o Mephis seria para melhorar o corpo dele ou evoluir o Mephis para algo maior e mais foda e conhecemos o engenheiro T-34 onde ele estava também fazendo um novo monstro mas ainda vai aparecer na série eu acho mais o Mephis foi querer evoluir mais falando sobre essa união eu esqueci de falar mais podem sama de rebeldes a união onde está o KV-44 e o Mephis e o T-34 se você ainda não entendeu é a união onde tem isso de americanos mais soviéticos. E agora o Mephis foi melhorado agora é um rebelde ele agora. E acabou o episódio 15.
Nesse episódio, um Steel e um esquadrão estavam indo para a base ou fazendo uma verificação assim e caíram em uma armadilha onde eram os soviéticos atacando o esquadrão. Enquanto isso acontece, o A1 foi pegor pelos americanos, onde é o A1 lá no episódio 5 onde morreu pelo Steel. Ou se você não se lembrou, goste mais agora, ele vai vir o Bor, ou no episódio B.br onde é o nome dele mais Volsama de Bor mesmo e virou o mais novo monstro americano. E foi assim o episódio 16. O T-34 mandou o Memphis para a condenada onde está o KV-44 mais a base atacada com vários ataques por os americanos. E acabou que foi derrotados todos na base menos o general, mais o Memphis matou o general onde o general chamava ele de PV mas voa ainda Sama de Memphis. O KV-44 localizou a localização dos americanos e vão para a base dos americanos. Enquanto o Memphis dizendo para o T-34 que a base foi atacada e o KV-44 descobriu a localização, o T-34 mandou que fosse para o Memphis dizer que não precisam lutar sim sobreviver onde é verdade, mas com certeza em breve vai ter aquela base o T-34 em breve. Mas foi assim o episódio 17 onde o Memphis disse isso no final onde é para os americanos se aliarem aos rebeldes, mas foi isso no episódio 17. Nesse episódio foi finalmente feito um goce de verdade onde esse goce americano é resistente a fogo e ao frio onde é da hora, mas isso com certeza é normal. Mas a reviravolta desse episódio é que o criador dele é aliado dos rebeldes onde ele disse que ouviu que vão mandar em breve para a linha de frente o goce americano. Mas o mais interessante desse episódio é que apareceu um novo monstro onde o nome dele é Carl Gerat, onde vou chamar de Gerat mesmo, mas ele é um monstro de artilharia de longa distância onde consegue ataque em longa distância, mas ele acertou o Steel onde foi em cheio, mas não foi tão assim no meio, mas conseguiu acertar ele. Mas apareceu o Bor, foi proteger o Steel e conseguiu mandar ele de volta para a base, mas o Gerard voltou para a base dele enquanto o general dessa base falava com o general Izum onde ele sobreviveu na bomba nuclear no episódio 13 onde ele sobreviveu. E eu pensava que tinha morrido, mas a reviravolta foi que o Hat foi resgatado e está sendo consertado pelos engenheiros, mas parecendo que o chip não sobreviveu, mas foi isso no episódio 18. Nesse episódio descobrimos que uns soviéticos estavam indo para uma base soviética, mas foram atacados pelos próprios aliados porque que os americanos tinham fazido um acordo com os soviéticos e assim levaram um monstro que estava sendo levado para os soviéticos, mas o monstro se chama Guards KV mais Volsama de Guards onde dá para lembrar o nome, mas os americanos ficaram por raiva porque que o monstro ligou no nada e derrotou todo o esquadrão e atacou até o navio que iria para a base dos americanos, mas esse monstro vai para a linha de frente. Enquanto isso, os americanos foram informados que o monstro foi ligado no nada e derrotou o esquadrão e os americanos estavam até criando a mesma coisa, um Vostok 1, onde parece muito a arma do Vostok 1, mais de difícil ser o Vostok 1 no futuro, mas enquanto isso acontece o T-34 mais o Memphis e o KV-44 estavam atrás de outra localização para saber onde está outra base ou um plano. Mas o Memphis saiu para ir em uma paia e descobrimos o paradeiro do MS-1 da série original, eu acho, mais o KV-44 e o Memphis foram para uma cidade, mas não sei o nome em que estão, mas é bem lá no norte da América, mas já vão atacar. E foi isso no episódio 19. Nesse episódio os rebeldes foram atacar uma base onde foi o esquadrão do Memphis onde consegue entrar dentro da base e conseguiu derrubar um tem, eu acho que é um tipo de monstro ou algo assim, mas o Memphis derruba isso e no meio aconteceu o que era não muito esperado, o Gosse que era para ser levado acabou sendo ligado e acabou que com certeza o Memphis vai se lascar, mas enquanto isso acontece na guerra lá na União Soviética, um Steel e o Bor estão indo em uma base soviética onde está o Gerard. Quando os monstros foram para o outro lado, Gerard e outros monstros conseguiram atacar e acertou em cheio mesmo, e também os aviões na hora, e também chegou o Guards na batalha onde foi rápido, mas conseguiram defender a base, mas bem no próximo episódio vai acabar essa missão, mas foi isso no episódio 20. Esses episódios 1 até o 20 foram até demorados, mas consegui um recorde de 12.000 caracteres. Foi ótima essa escolha e foi bom esse assunto, mas se for para eu falar sobre mais essa série só no episódio 25, ok? Mas será que vai ter Leviathan nessa série? E também vai ter o Carro 44 nessa série? E qual foi o episódio dessa série em que foi o melhor na tua opinião? Mas foi isso, e isso foi apenas a minha opinião, e até